passado já um ano do período de pandemia de Covid-19 e a saúde pública mundial está ameaçada pelas consequências causadas do vírus, a vida das pessoas cotidiana, também financeira de empresas, das famílias e instituições, que é o caso, inclusive, das instituições de saúde. Desde então, os hospitais têm sido locais de atendimento e internações de pacientes com Covid. Em Serafina Corrêa, Guaporé e também no município de Casca, não é diferente. Por esse motivo, queremos aqui tornar público como os hospitais destas localidades estão lidando com toda esta atípica situação desde então. Por isso, estamos recebendo aqui na Rádio Rosário hoje representantes desses 3 hospitais. Conversaremos com André Bianchetti, que é diretor do Hospital Nossa Senhora do Rosário, de Serafina Corrêa, também com a Franciele Mesomo, que é diretora do Hospital Manuel Francisco Guerreiro de Guaporé, e também a Luciana Santi Beretta, que é diretora do Hospital Santa Lúcia de Casca. Sejam os 3 bem-vindos à Rádio Rosário. Nós conversaremos hoje aqui sobre diversos aspectos relacionados principalmente à pandemia e como os 3 hospitais também lidam juntos com toda essa situação. André, boa tarde. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, demais diretores dos hospitais e rádio ouvintes. Franciele, seja bem-vinda à Rádio Rosário. Boa tarde. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, ouvintes da Rádio Rosário. Boa tarde, demais diretores. Luciana, boa tarde. Seja bem-vinda também à Rádio Rosário. Muito obrigada, Valesca, pela oportunidade. Uma boa tarde para ti, para os meus colegas administradores e a todos os ouvintes da Rádio Rosário. Como então comunicado no início desse espaço, da nossa entrevista, nós estaremos assim dirigindo as perguntas, os questionamentos aos representantes dos hospitais e assim eles responderão cada qual com a sua realidade. Começando a ouvir o diretor do Hospital Nossa Senhora do Rosário, André, quais são as maiores dificuldades que os hospitais nesse momento estão enfrentando? Então, Valesca, nesse momento, né, do início do mês de março para cá, talvez a maior dificuldade seja a superlotação dos hospitais, né, e a falta de insumos que nós estamos enfrentando. O que são esses insumos? São os kits para intubação, medicamentos e também a gente fica um pouco apreensivo com a possível falta de oxigênio. Ainda não é a nossa realidade, mas nós ficamos com um pouco de receio nesse sentido também. A gente percebe que vários estados do Brasil já estão com essa dificuldade, né, da falta de oxigênio. Esperamos que não seja a nossa realidade. E o que mais nos preocupa agora é a falta de medicação, né, para intubação de paciente, né, e também uma parte do lado financeiro das instituições, Valesca. Isso também ocorre no Hospital de Guaporé, Franciele? Sim, Valesca. Na verdade, é uma realidade que a gente vem acompanhando a nível nacional, né? Não é realidade de Serafina, Guaporé ou Casca apenas. Até porque as compras elas são realizadas em plataforma, então geralmente engloba fornecedores do Brasil inteiro, né? Então o que a gente percebe é que já não tem mais essa medicação. Essas medicações, na verdade, inclusive estão sendo feitos movimentos da Federação das Santas Casas buscando uma importação desses medicamentos, né? Da mesma forma como o André colocou, com relação ao oxigênio, nós temos feito monitoramento diário, né, com o fornecedor, um acompanhamento para que não falte, né, para o hospital, no caso, para os pacientes. E no caso do Hospital de Casca, Luciana? Valesca, a gente não foge da mesma situação dos outros hospitais. As nossas maiores preocupações são realmente essa falta de medicamentos e materiais. Inclusive, estamos também fazendo esse monitoramento do oxigênio. E uma outra preocupação que a gente está tendo é em relação aos profissionais, que estamos atingindo um nível elevado de estresse e que isso, juntando com todos os fatores, os demais fatores, está nos preocupando bastante. E a maior utilização do oxigênio se dá justamente
pelo número de pacientes que hoje estão internados com uma maior gravidade e que precisam, então, dessa ventilação mecânica. E aí, nesse sentido, como está a ocupação dos leitos Covid em cada um dos hospitais? André, aqui em Serafina Corrêa. Bom, hoje nós estamos com 14 pacientes internados, né, no isolamento Covid, aqui em Serafina. Nós já chegamos a um pico de ter 22 por dia pacientes. Chegamos também a ter 9 pacientes internados na semana passada e agora voltamos a 14. Então parece que a curva ela não baixa, ela tende a estar sempre em elevação, né, Valesca? É uma coisa bem atípica. Nesse momento temos 14, pode ser que eu volte para o hospital tenha 13 internados e amanhã tenha 18 internados. A gente não consegue ter um parâmetro, né? Mas hoje 14 internados. E no Hospital Manuel Francisco Guerreiro, em Guaporé, Franciele? Nós observamos, da mesma forma que em Serafina, que não existe um aumento crescente ou uma diminuição, né, decrescente, enfim. O que a gente percebe, semana passada estávamos com 17 e de repente já subiu para 23. Né, o máximo de pacientes que nós tivemos internados, semana passada até foi 23 pacientes, né? Hoje nós estamos com 14 pacientes internados, sendo que um em ventilação mecânica há 12 dias já. Né? Tivemos nesse meio tempo 4 pacientes concomitantemente em ventilação mecânica. Infelizmente vieram a óbito, né? Porque não temos leitos de UTI, como também é noticiado, né? Então não se tem leito de UTI, a gente não está conseguindo transferir, né? Nós somos hospitais para atendimento de baixa e média complexidade. Essa questão da falta de medicamentos também se dá, por exemplo, hospitais como os nossos, nós geralmente mantivemos um paciente, às vezes um pouco mais entubados, né? Não é uma realidade que acontece. E quando acontece, o paciente fica um dia, talvez 2, né, entubado, e depois ele é transferido. Ou ele vem a óbito, porque geralmente são casos graves. Sim. E também, uma questão aqui, Franciele, sabemos que o hospital aqui de Serafina Corrêa hoje possui 21 leitos Covid. E o hospital de Guaporé tem quantos? É difícil de te falar. Na verdade, cadastrados nós temos 17, Sim. Né? Porque de acordo com o ofício, né, do governador, ele determinou que 50% dos leitos clínicos fossem utilizados para Covid, né? Bom, nós temos então 34 leitos clínicos no hospital, somente para adulto, né? Uhum. Então, teoricamente, 50% desses leitos foram destinados para Covid. Sim. Porém, se a gente for considerar que nós já estávamos com 23 pacientes, né, é óbvio, a gente nunca vai deixar de atender aos pacientes, independente de ter 10 cadastrados, sim, 17 claro, cadastrados ou mais, né? Uhum. Mas no CENES, no caso, nós temos 17 leitos cadastrados. Sim. E o Hospital Santa Lúcia de Casca, Luciana, como está a ocupação dos leitos Covid? Olha, Valesca, nesse período de 1 ano aí, com todas essas coisas que aconteceram, a gente começou com 2 leitos cadastrados para Covid. E hoje, mais de 50% dos nossos leitos clínicos estão sendo ocupados por pacientes Covid. É uma situação, assim, realmente atípica. A gente passou por uma reforma, durante todo esse período, a gente passou por uma reforma no hospital, continua atendendo. Então, desses leitos novos que nós temos, praticamente todos estão com pacientes Covid. E qual é o número de leitos? No momento, a gente está com 11 pacientes Covid. E agora, referente às equipes de profissionais, anteriormente até a Luciana citou com relação a isso como uma das maiores dificuldades que os hospitais vêm enfrentando hoje. Nesse sentido, as 3 instituições estão conseguindo contratar mais profissionais, se for necessário, desde médicos, equipe de enfermagem ou outros setores? Valesca, a nossa maior dificuldade aqui em Serafina é parte para médica plantonistas, né? Porque por diversas vezes nós tivemos que ter 2 ou 3 médicos no hospital, um para isolamento, um para transporte, um para outro atendimento, né? Final de semana que passou agora, a gente ficou sem plantonista porque o médico que viria para cá, ele era de outro município e acabou tendo que ficar na sua cidade, né? Conseguimos outros profissionais médicos em cima do laço, em cima de última hora com um hospital vizinho nosso, que foi Guaporé. Então, está bem difícil de conseguir profissionais médicos. Os médicos estão nos seus hospitais de referência, que são Passo Fundo, Bento, Caxias, nossos plantonistas,
E quem está em outras cidades não consegue fazer plantão em Serafina porque ele já tem uma sobrecarga muito alta de trabalho, né? Então, médico está complicado e também a parte da enfermagem está bem complicado de conseguir profissionais que estejam disponíveis no mercado, né? Nessa época de grande pandemia. Franciele. Pois é, nós em Guaporé ficamos em processo seletivo para enfermeiro por 3 ou 4 meses, mais ou menos, né? No momento, a gente acha até complicado estar contratando novos profissionais em função que, na verdade, tu precisa dar treinamento, né? Eles precisam conhecer realmente como é o funcionamento do hospital, né? O que a gente tem feito, então, é que os profissionais que nós temos na instituição, eles estão sendo realocados, né? E volta e meio eles fazem hora extra, enfim, estendem o turno, né? Com relação a médicos, nós já tínhamos, né, um profissional que fica 24 horas no plantão, um profissional que ficava das 17 horas até as 21, né, no suporte, e nós tivemos que também aumentar, então, um médico que fique, ou 2, quando nós tínhamos, né, 24 pacientes Covid internados, 2 profissionais só cuidando desses pacientes, né. Nós reorganizamos os profissionais que temos na instituição. E no Hospital Santa Lúcia de Casca, Luciana? Como está a equipe de saúde? Na real, a gente já tem um número bem enxuto de funcionários, tanto de médicos quanto de profissionais da enfermagem e demais setores. Então, realmente agora está um período um pouco mais complicado em relação a esses profissionais, porque nesses períodos a gente está passando também por dificuldades quando esses nossos funcionários também pegam o vírus, né, que tem que ficar afastados. Já tivemos médicos que tiveram que ficar afastados. Então, a gente está com uma sobrecarga bem grande com esses profissionais que estão lá. Mas todos estão de parabéns, porque eles estão colaborando muito nesse período, assim, fazendo hora extra, se ajudando em outros setores para poder atender a demanda. E quando há os casos mais graves, que precisam de uma permanência maior de internação, que é o leito de UTI. A gente sabe que são hospitais de baixa e média complexidade, o tipo de atendimento que realizam, sobre a transferência desses pacientes para os hospitais de referência. Como vocês estão conseguindo lidar com? Na verdade, infelizmente, a gente não está conseguindo transferir, né? Não adianta a gente colocar o paciente dentro da ambulância e chegar na frente do hospital, porque infelizmente os hospitais não têm. Eles não estão recebendo porque eles não têm realmente leitos, né? A gente sabe de situações onde nos próprios hospitais que têm UTI, né, que eles têm pacientes no ambulatório entubados da mesma forma e aguardando o leito de UTI. Essa questão de UTI é complicado, né, a gente está falando, porque não é simplesmente, né, as pessoas acham, por que não compraram mais ventilador, por que não compraram mais monitores ou bombas de infusão? Na verdade, para ter uma UTI, tu precisa ter uma hemodiálise, tu precisa ter cirurgiões, neurologistas, cardíacos, intensivistas, tu tem que ter uma estrutura muito maior, não é simplesmente tu ter um leito, uma cama e o equipamento para estar sendo utilizado, né? Esses pacientes, eles têm ficado nos nossos hospitais, né? Conforme eu citei, nós chegamos a ter 4 pacientes entubados. A nossa equipe faz todo o possível, com certeza, para dar o melhor atendimento para eles, mas realmente nós não temos estrutura para isso. A verdade é que, embora, né, a gente esteja mantendo esses pacientes, por exemplo, nós em Guaporé temos 12 dias hoje. Né, um paciente há 12 dias aguardando o leito de UTI. E ele tem se mantido. E, infelizmente, até o momento, a gente não tem previsão de que vá surgir esse leito para esse paciente, né? E para os outros, porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer, ou quantos pacientes terão que ser intubados, né? A gente, na verdade, está tentando prever o imprevisível com relação a equipamentos, a equipes, a medicamentos.
Essa que é a realidade. Em Serafina não é muito diferente, né, Valesca? Felizmente nós conseguimos encaminhar 6 pacientes para a CTIs nas últimas 2 semanas, que foi de Rio Grande até Erechim, né, pelo sistema de estado, mas nós também ficamos por 1 semana com um paciente grave aguardando leito aqui, até que surgiu uma vaga. Então eu acho que essa é uma realidade de quase todos os hospitais de pequeno e médio porte, né? E que essa dificuldade de você estar com o paciente nas suas mãos e não ter a solução para resolver. Então é angustiante essa demora, essa fila de espera, porque o paciente que está aí pode ser tem uma família, pode ser um familiar nosso, a gente sempre se coloca no lugar de quem está aguardando uma resposta positiva, né, Valesca? Casca não é diferente dessa situação, estamos passando por essa mesma situação de dificuldade de transferência, e é isso que a gente vive, principalmente nessas cidades menores, é que a gente conhece todo mundo, conhece as famílias, está vendo a dor daquela família de ter um familiar ali, esperando esse leito, e a gente fica de mãos amarradas. Mas isso, acredito, na minha opinião, não tem um culpado, não tem nada para isso, porque os hospitais maiores também estão super lotados. Eles não têm o que fazer, eles até tentam, mas eles estão fazendo além da capacidade deles. E como os nossos hospitais, né, como a Franciele falou, em relação a esses pacientes que a gente mantém entubados nos nossos hospitais, nós somos hospitais de média complexidade, não temos condições nem de profissionais, nem de equipamentos, nem de medicações para conseguir manter esses pacientes nas nossas instituições. Nesse período de 1 ano, a gente sente a boa vontade de cada um dos profissionais, quem atua no serviço de saúde dos hospitais. Mas e a saúde financeira dos hospitais? Com esse 1 ano de pandemia, com esse agravamento, inclusive no último mês, como está, André, o Hospital Nossa Senhora do Rosário? Realmente, 1 ano de pandemia, nós tivemos lá no início da pandemia já a suspensão de tudo que era eletivo do Estado, né? Então a gente já começou a já cortar serviços e as despesas continuaram aumentando, né, Valesca? Então o que a gente está fazendo? Nós lançamos há um tempo atrás, umas 2 semanas, uma campanha na internet para auxiliar o hospital. Nós temos uma subvenção do Poder Público de R$300 mil para o hospital também, que já passou pela Câmara e vai estar nos próximos dias auxiliando o hospital. E possíveis emendas parlamentares, porque não é fácil manter os pagamentos em dia, a equipe em dia, né, porque o hospital tem que investir bem mais em recursos humanos e nem se fala em parte de medicação, oxigênio, né, com uma receita baixa. Então nós solicitamos auxílio da comunidade, que foram solícitos ao nosso pedido, e também o Poder Público que atendeu ao nosso ofício, né, fazendo um repasse financeiro para auxiliar nesse momento tão crítico da pandemia, Valesca. E no Hospital de Guaporé, Franciele? Nós tivemos no início da pandemia, mais ou menos metade do ano passado, um repasse, né, do governo federal, né, que todos os hospitais receberam. E desde então, na verdade, a gente vem tentando administrar esses recursos, né? Porém, o que acontece? É uma situação difícil porque, além da gente ter tido um aumento de, às vezes, até 1000% na quantidade, no consumo dessas medicações, o valor delas também aumentou absurdamente, antes de faltar, né? Porque agora a gente nem mais consegue. Eu vou dar o exemplo de um sedativo, né, que nós pagávamos R$22. A gente chegou a receber orçamento de R$220, né, R$229. Então, assim, oxigênio temos contrato, então esses valores, na verdade, não aumentam, mas o consumo também aumenta, né, 200, 300, 400%, né, na utilização dele e dos medicamentos. Então, está sendo complicado, principalmente porque a gente não deixou de atender os outros pacientes, porém a gente deixou de realizar cirurgias eletivas, por exemplo, que é onde o hospital consegue, né, faturar um pouco mais. Né? Na verdade, infelizmente, a gente tem que falar disso, a gente é uma empresa também, né? Embora a gente atenda a SUS, a gente se preocupa com isso. Então, no momento que tu tem
tu é obrigado a parar de fazer cirurgias eletivas, mas tu é obrigado, teoricamente, a atender, tu tem um aumento na demanda de atendimentos, de internações de pacientes, e a gente não vê recursos. Diferente de Serafina, na verdade, nós não tivemos ainda nenhuma sinalização do município. Estamos em negociação, sim, né? Emendas parlamentares também tivemos alguma sinalização, mas não é nada certo ainda. E no município de Casca, Luciana, o Hospital Santa Lúcia? Como a gente já havia comentado antes, não é diferente dos outros hospitais, a realidade, inclusive financeira. A gente está trabalhando com um déficit de quase R$200 mil, onde lá se está priorizando. Para não faltar medicamentos, a gente está pagando os fornecedores e está deixando de pagar outras coisas, como, por exemplo, os profissionais médicos. Então, a gente está priorizando o que paga primeiro. Ontem, na parte da manhã, nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito municipal de Casca com os outros 2 prefeitos, os quais são dos municípios que o hospital é referência, que é Santo Antônio do Palma e São Domingos, onde foi solicitado aos mesmos uma ajuda financeira por parte dos municípios. Eles foram bem compreensivos e entendem que a gente está passando por um momento muito difícil. Disseram sim que vão nos ajudar, por enquanto ainda não foi formalizado isso, mas acredito que sim, vai ter uma ajuda financeira, e também tem umas sinalizações de umas emendas de custeio por parte dos deputados estaduais. E como vocês podem definir a parceria entre os 3 hospitais? O Hospital Nossa Senhora do Rosário, de Serafina Corrêa, também o Hospital Manuel Francisco Guerreiro de Guaporé e ainda o Hospital Santa Lúcia de Casca, neste momento tão delicado. Valesca, é o seguinte, a pergunta é muito pertinente. Eu acho que nesses momentos difíceis nós temos que ficar bem unidos, os hospitais, né? E eu tenho só a agradecer tanto a Casca, em nome da Luciana do hospital, e Guaporé em nome da Franciele, que sempre quando falta algum medicamento ou que a empresa atrasa ou vice-versa, a gente acaba nos auxiliando nesse sentido, como também contatos e médicos. Então, eu não tenho o que reclamar dessas mulheres. Eu acho que elas são 2 guerreiras, que elas abraçam os hospitais de segunda a segunda e não medem esforços para fazer a instituição funcionar. Então, nós temos um convívio bom já há uns 4 anos, que a gente mantém um contato diário e vamos trocando informações das realidades dos hospitais, né? Basicamente, quase sempre a mesma coisa. O que acontece em Guaporé com a Serafina, no caso do Covid, e em Casca também. Então, essas 2 meninas que estão ao meu lado, muito obrigado e gratidão para ambas, as 2. O André, na verdade, já falou praticamente tudo, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, nos auxiliamos sempre que possível, né? Tanto Casca quanto Serafina. E da mesma forma, parabéns para vocês, tá? Porque realmente é o que eu falei antes, né? A gente tem que prever o imprevisível, né? Então, a gente fica sempre na dúvida se a gente está fazendo melhor, né? A gente vai comprar uma quantidade determinada de medicamentos, mas a gente corre o risco de não ter o suficiente ou a gente corre o risco dele estar vencendo. E para nós é uma decisão difícil, porque a gente sabe das condições financeiras, né, que a gente enfrenta no hospital. Mas, enfim, parabéns, colegas, né, pela dedicação de sempre. E estamos aí, né, porque daí vier. Bom, eu acho que, como o André falou, a nossa amizade começou há 4 anos, a nossa troca de experiências. A gente vive uma vida complicada no dia a dia e nós somos, acho que, vencedores e parceiros na alegria e na tristeza, né? Porque a gente gosta bastante de rir, mas a gente também leva a sério quando o assunto é trabalho. A gente está nesse serviço, acredito, porque realmente a gente merece e deve estar ali. Fazemos jus à nossa posição que ocupamos nos hospitais. E sim, estamos de parabéns, porque se manter
vivos, com saúde e com garra de levantar todos os dias e enfrentar essa situação que a gente está enfrentando, nós somos realmente os guerreiros e vencedores. E assim nós estamos concluindo a nossa conversa, a entrevista de hoje. Pela primeira vez aqui a rádio recebe, num mesmo momento, representantes de 3 hospitais da nossa região. Conversamos com o André Bianchetti, que é diretor do Hospital Nossa Senhora do Rosário, também com a Franciele Mesomo, diretora do Hospital Manuel Francisco Guerreiro de Guaporé, e também a Luciana Santi Beretta, diretora do Hospital Santa Lúcia de Casca, trazendo toda essa realidade que as instituições hospitalares desses 3 municípios vivem atualmente com a questão da pandemia de Covid-19. A Rádio Rosário parabeniza o trabalho de ambas das 3 instituições hospitalares e esperamos que as equipes continuem trabalhando. A gente sabe, como comentava anteriormente, da boa vontade que todos têm, através de vocês também à frente dessas entidades, e desejamos um bom trabalho e saúde para todos também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Valesca. Obrigado pelo espaço da Rádio Rosário. Obrigado, colegas. E um agradecimento rápido a toda a equipe do Hospital Nossa Senhora do Rosário, médicos e profissionais que estão empenhados na linha de frente 24 horas por dia, tá? Não podemos esquecer deles. A gratidão é uma palavra que define nesse momento, desde a higienização até a parte médica, que estão 24 horas empenhados para a saúde e do bem-estar da população. Obrigada, Rádio Rosário, Valesca. Obrigada aos colegas também pela participação. Gostaria de agradecer aos profissionais, né, do Hospital de Guaporé, que não têm medido esforços, né, é uma situação complicada para todo mundo. Agradecer também à população de Guaporé, que tem auxiliado, né, também no que pode. A gente sabe que é uma situação difícil para todos, principalmente financeiramente. E pedir, né, fazer um apelo à população que usem máscara, que sigam os protocolos. Eu acho que já faz um ano, e da mesma forma como em um ano as pessoas cobram para que os hospitais tenham se programado, da mesma forma em um ano eu acredito que tenha sido suficiente para aprender o que a gente precisa fazer para se proteger desse vírus, né? Obrigado, Valesca. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Rosário. Quero aqui deixar o meu agradecimento a toda a comunidade de Casca, que está engajada junto com o hospital. Eles sabem das dificuldades que a gente passa, estão cientes disso, e pedir, ao mesmo tempo que agradeço a comunidade, pedir para que continuem se cuidando, tomem todas as precauções que estiverem. Até quando o hospital diz que é proibido visitas, não é porque a gente não quer que as pessoas vejam o hospital ou entrem no hospital, mas é pela proteção dos próprios pacientes e da comunidade em geral. Uma boa tarde.